é que vão ter situações, certo? Em que você vai precisar repetir o seu algoritmo diversas vezes, certo? Então aqui a gente fez de uma forma que o computador ele lê de cima para baixo o meu algoritmo, processa ele, quando ele terminar de processar, acabou. Tá? Mas vão ter situações em que você vai querer que ele execute diversas vezes, certo? Que você fique executando ou que você fique aguardando um estímulo, né, que é uma coisa um pouco mais avançada, né? Ou que você execute X vezes, por exemplo. E nessas situações, a gente tem que utilizar, né, estruturas, mecanismos para repetição do nosso algoritmo. Pode ser parte do algoritmo, pode ser o algoritmo inteiro, certo? Como é que eu faço isso? Todas as linguagens de programação, elas têm algum mecanismo para fazer repetição, certo? As linguagens de programação, gente, elas todas compartilham algumas características em comum, né, para que elas sejam consideradas Turing Complete, que a gente chama, né? Quer dizer que elas conseguem resolver qualquer problema computacional. E daí entra ela ter uma estrutura para fazer um teste de condição, ela poder declarar uma variável, né? E ela poder fazer repetições, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Tá? No JavaScript, certo? Uma das inúmeras formas da gente fazer isso é a gente utilizar, né, os timers. Tá? É uma das inúmeras formas, tem várias formas. Você pode fazer for, pode fazer while. Tá? Eu vou usar timers porque eu acho que é uma forma que é divertida de mostrar, né? E tem vários usos, né? Tem vários usos, inclusive, quem fez a série do meu canal lá ou deu uma olhada na série de bots para criptomoedas, a gente utiliza timers lá. Tá? Eu consigo dizer para o computador, ó, executa o meu algoritmo a cada X tempo, certo? Em vez de dizer para ele executa X vezes, eu digo para ele, ó, executa de novo a cada X tempo, certo? Então eu posso, por exemplo, ao redor desse meu algoritmo, utilizar uma instrução chamada set, S-E-T, interval. A set interval é definir intervalo. Eu quero definir um intervalo de tempo em que que o meu algoritmo vai ficar executando. E ele vai ficar para sempre executando naquele intervalo de tempo, a cada X tempo, certo? É um pouquinho mais avançado do que eu estava mostrando para vocês, mas é algo bem característico do JavaScript. Uma das coisas mais úteis que a gente tem aí no JavaScript, muita coisa poderosa que a gente constrói acaba derivando desse conceito que eu vou mostrar aqui. Então, assim como no if, né, eu abro um parênteses para configurar, digamos assim, a minha instrução, certo? E o set interval, eu tenho que passar duas configurações para ele. Diferente do if, em que eu passo a condição, né, o set interval eu tenho que passar duas configurações para ele. A primeira configuração é o que eu quero que ele execute de tempos em tempos. O que eu quero que aconteça de tempos em tempos, certo? E a segunda configuração é de quanto em quanto tempo eu quero que aconteça. Tá? Vou começar pela segunda. Como é que a gente separa as duas configurações? Com vírgula. Chama as configurações de parâmetros. Tá? Então, eu separo os parâmetros com vírgula. Vou colocar o segundo parâmetro primeiro, que é mais fácil de explicar. O segundo parâmetro é o tempo do intervalo em milissegundos. Então, por exemplo, se eu quiser que a cada 1 segundo execute, 1 segundo é equivalente a 1000 milissegundos. Então, eu coloco aqui 1000. Se eu quiser a cada 30 segundos, vai ser 30.000, por exemplo. Tá? Então, essa é a segunda configuração mais simples, de quanto em quanto tempo eu quero que ele execute. Agora, como é que eu digo o que eu quero que ele execute? Aqui na primeira configuração, no primeiro parâmetro, eu uso parênteses vazio, igual maior, isso aqui forma uma seta, repare ali que forma uma seta, tá? E a intenção é essa mesmo, meio que formar um símbolo de seta. Abro e fecho chaves, e aqui dentro deste abre e fecha chaves, eu coloco os meus códigos que eu queira que executem a cada 1000 milissegundos. Certo? Por exemplo, se eu colocar aqui ó, um console log. Vou colocar aqui um console log 1.
Tá? O que vai acontecer? Ó? Ele vai ficar a cada 1 segundo imprimindo 1. Reparem ali embaixo. Ele vai ficar eternamente imprimindo 1. Então vocês conseguem utilizar isso aqui para ficar, por exemplo, olhando sempre um valor para ver se mudou, né? Fazendo uma consulta num outro sistema. Né? Tudo isso precisa de conceitos a mais para a gente ver, né? Mas você consegue chamar um outro sistema, olhar um valor, olhar um banco de dados onde guarda as informações, certo? E eu posso, inclusive, colocar o nosso algoritmo inteiro aqui dentro. O que isso aqui vai fazer? A cada 1 segundo, ele vai executar esse meu algoritmo aqui. E ele vai imprimir se é hora de comprar ou hora de vender. Certo? Aqui no caso vai ficar imprimindo que é hora de comprar, né? Porque o meu preço atual está zerado aqui, fixo, né? Agora, se eu botar aqui, né, um valor 2005, por exemplo, ele vai colocar, né, que é hora de vender, né? Ó, venda. Certo? Então, aqui eu criei, né? Eu dei um salto um pouquinho maior ali para a gente concluir com alguma coisa minimamente útil para vocês. Eu criei um monitor, um monitoramento de uma informação, certo? Essa informação, ela tá, né, fixa no meu código, no sistema real o usuário digitaria ela, ou eu leria de algum sensor, né, ou eu leria de um outro sistema, né, de um banco de dados, aqui está fixo, mas eu leria de algum lugar. E a cada 1 segundo eu poderia ler isso de novo e tomar a minha decisão, né, de fazer uma compra ou de fazer uma venda, por exemplo. Certo? Mas a base, a lógica mais fundamental, né, para a gente ficar monitorando alguma coisa e de tempos em tempos eu tomar uma decisão com base no que eu monitorei, é essa aqui que vocês estão vendo, certo? A gente utiliza muito essa ideia, né, em sistemas que a gente precisa reagir a mudanças. Só para a gente dar uma brincada aqui, eu poderia colocar, por exemplo, para esse preço atual ser aleatório, certo? Como é que eu uso aleatoriedade em programação? Todas as linguagens de programação, elas têm alguma função para aleatoriedade, para gerar um número aleatório. No JavaScript, a gente utiliza a instrução math, com M maiúsculo, ponto. Quando eu dou um Ctrl barra de espaço, o CodePen vai me listar aqui, ó, tudo que eu posso fazer com aquele math ali. Ó. E uma das coisas que eu posso fazer é o random, certo? O random, ele é para gerar um número aleatório. Eu tenho que usar parênteses, ele não precisa de nenhuma configuração dentro dos parênteses, tá? Nenhum parâmetro. E ele gera um número aleatório para mim entre 0 e 1. Daí, se eu quiser um número maior do que isso, né, eu posso multiplicar aqui. Por exemplo, vou multiplicar por, sei lá, por 500, por exemplo. Tá? Ele vai gerar um número ali de 0 a 500, no caso, né? Porque vai multiplicar o resultado de 0 a 1 por 500. Tá? Então, aqui eu estou começando a gerar algum tipo de aleatoriedade, né, que pode gerar algum tipo de dinamismo aqui no meu código. Né? Se vier... Aqui nunca vai dar mais mark 1000, né? Eu posso botar aqui por 1000, por 1001, por 2000. Posso botar algum valor que eventualmente ele possa acabar gerando a situação de venda aqui, por exemplo. Né? Se eu botar aqui, ó, por exemplo, 2000, se ele gerar um número 1, que é o limite máximo dele, né? Vai ser igual a 2000. Tá? Mas é claro, eu botei um número muito difícil de acontecer, né? Todas as possibilidades vai acontecer só se ele gerar um 1 aqui. Tá? Mas você pode brincar aqui, colocar outros multiplicadores, né? E ver o robô brincando, né, de ter algum comportamento similar ao do mundo real. Tá? Claro que no sistema de verdade, olha, ele fez algumas vendas. Ó. Tá fora de vender ali. Tá? No sistema real, isso aqui não viria aleatório, né? Viria de algum outro lugar. Ó. Que ele está alternando entre compras e vendas conforme a aleatoriedade.